Rio de Janeiro, Lapa, madrugada de 1932. O ar dentro da sala dos fundos da 5ª Delegacia Auxiliar não circulava. Ele ficava parado, suspenso, pesado com uma mistura enjoativa de cigarro de palha barato, suor azedo seco nas paredes e o cheiro inconfundível de madeira velha apodrecendo sob a umidade carioca. Eram 13h15 da manhã. O silêncio daquela hora não era paz, era um aviso. Do lado de fora, a cidade dormia ou fingia dormir, enquanto os bondes paravam de chiar nos trilhos e as ladeiras de Santa Teresa ficavam desertas. Mas ali dentro, sob a luz amarela e doente de uma lâmpada de filamento coberta de poeira e gordura, o tempo parecia correr em outra velocidade. Não havia jornalistas com seus blocos de anotações. Não havia um juiz de toga para garantir direitos. Não havia advogados de porta de cadeia gritando por habeas corpus. Havia apenas o som metálico, frio e definitivo da chave girando na fechadura da porta de carvalho maciço. Clac, um giro. Clac, o segundo giro. A tranca correu para dentro do batente com um estalo seco que ecoou nas 4 paredes de cimento descascado. O inspetor Valadares, um homem que parecia ter sido esculpido em granito bruto, testou a maçaneta. Girou o pulso grosso coberto de pelos negros, verificando se a porta estava realmente selada. Estava. Ele soltou o metal e se virou lentamente, as botas de couro rangendo contra o chão de cimento batido, levantando minúsculas nuvens de poeira que dançavam no feixe de luz. Ele dispensou os 2 soldados que faziam a guarda no corredor. Disse que precisava ter uma conversa pedagógica com o detido. Sozinho. No centro da sala, sentado em uma cadeira de madeira que parecia frágil demais para suportar a tensão do ambiente, estava João Francisco dos Santos, o homem que a Lapa conhecia, temia e idolatrava como Madame Satã. A cena desafiava a lógica visual daquela delegacia. De um lado, Valadares, quase 2 metros de altura, uniforme apertado nos ombros largos, mãos que pareciam marretas de carne e osso, calejadas de bater em quem não podia revidar. Do outro, João, magro, elegante, vestido com uma camisa de seda branca impecável, agora levemente amarrotada pela truculência da captura, e calças de linho cortadas sob medida. Ele cruzava as pernas como se estivesse em um café na Avenida Rio Branco, e não prestes a ser desmontado em uma sala de tortura. Valadares caminhou até a mesa pesada no canto da sala. Seus movimentos eram lentos, predatórios. Ele pegou o cacetete de borracha maciça, que repousava sobre os papéis do inquérito. O objeto era escuro, pesado, com marcas de dentes e arranhões de usos passados. O inspetor bateu com a ponta do cacetete na palma da mão esquerda. Pap! O som foi abafado pela carne. Pap! Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Apenas repuxava o bigode grosso para cima, revelando dentes amarelados pelo tabaco. Ele olhou para o prisioneiro, medindo-o de cima a baixo, como um açougueiro avalia um corte de carne antes da facada. O desprezo em seu olhar era físico, quase palpável, mais denso que a fumaça que pairava no teto. Ele respirou fundo, enchendo o peito largo, e soltou a palavra que, sem saber, assinaria sua sentença naquela noite. A voz saiu rouca, grave, carregada de uma certeza absoluta e fatal. Aberração. O relógio na parede tique-taqueava. O som parecia um martelo batendo em uma bigorna distante. O que Valadares não sabia, o que os guardas no corredor não sabiam, e o que a história oficial tentou apagar depois, é que aquela sala trancada não era uma cela para o prisioneiro, era uma jaula para o inspetor, e ele tinha exatos 3 minutos antes de entender o tamanho do seu erro. Para entender como chegamos a esse ponto de ebulição, é preciso olhar para além das paredes daquela sala. É preciso entender quem eram aqueles 2 homens antes que a porta se fechasse. Valadares não era apenas um policial. Ele era a personificação da força bruta do Estado Novo, que já começava a mostrar suas garras. Ele era conhecido nas delegacias do centro como o amansador. Sua reputação não vinha de resolver crimes complexos ou de desmontar esquemas de corrupção. Vinha da capacidade de pegar homens difíceis e devolvê-los à sociedade quebrados, física e espiritualmente. Ele operava na lógica do medo. Para ele, a lei era o que seu punho decidia que era. Ele acreditava com a fé de um fanático que a ordem social dependia de homens como ele esmagarem homens como João. E João Francisco dos Santos, era um enigma que o Rio de Janeiro não sabia como resolver. Negro, homossexual, artista, malandro. Ele não pedia licença para existir.
Ele ocupava o espaço público com uma altivez que ofendia a moral conservadora da época. Mas havia um detalhe técnico, um detalhe biomecânico que Valadares ignorou completamente ao ler a ficha do prisioneiro. João não era apenas um boêmio de seda e perfume. Seu corpo era uma arma forjada nas rodas de capoeira da Bahia e refinada nas esquinas violentas da Lapa. Não a capoeira acrobática que se vê hoje em shows para turistas. Estamos falando da capoeira antiga, a vadiação, a malícia, a arte de bater sem ser visto, a ciência de usar o chão, a parede e o peso do inimigo para anular a força bruta. Sob a seda fina da camisa, cada músculo de João era treinado para explodir em frações de segundo. Ele não tinha o tamanho do gigante. Ele tinha algo muito mais perigoso: precisão. O incidente que acendeu o pavio aconteceu horas antes, na Rua do Lavradio. Uma batida policial de rotina. Valadares comandava a operação. Ele viu João caminhando, rindo alto com um grupo de amigos, a postura ereta desafiadora. O inspetor ordenou a revista. Esperava submissão. Esperava olhos baixos, o "sim, senhor", o medo ancestral. João parou. Não baixou os olhos. Enquanto as mãos rudes dos soldados revistavam seus bolsos, ele manteve o queixo erguido, encarando Valadares com uma ironia fina, quase aristocrática. "Procurando o quê, inspetor?" João perguntou, a voz calma, cortando o barulho da rua. "Talento? Porque isso o senhor não vai achar nos meus bolsos, nem nos seus." A risada dos amigos de João foi o gatilho. Valadares sentiu o rosto queimar. Sua autoridade, aquela armadura invisível que ele vestia todos os dias, tinha sido trincada na frente de seus subordinados por um homem que ele considerava inferior em todos os aspectos. Ele não disse nada na hora. Apenas fez um sinal. A coronhada veio por trás, covarde, na nuca de João. Ele foi arrastado para a viatura, não por ter cometido um crime, mas por ter cometido o pecado da insolência. De volta à sala fechada. O presente. Valadares caminhou ao redor da cadeira onde João estava sentado. Ele arrastava o cacetete na mesa de madeira conforme andava, produzindo um ruído áspero e irritante, desenhado para destruir os nervos de quem ouvia. "Raque, você acha que é esperto, né?" Valadares sussurrou parando atrás de João. Ele se inclinou, a boca perto do ouvido do prisioneiro. O cheiro de cachaça velha e café forte invadiu as narinas de João. "Lá fora, com sua plateia, você é valente. Quero ver aqui dentro, sem público, só eu, você e a borracha." João não se mexeu. Ele respirava pelo nariz calmamente. 1, 2, 3 tempos para inspirar. 1, 2, 3 tempos para expirar. Ele estava controlando a adrenalina, baixando a frequência cardíaca. Seus olhos varriam o ambiente sem mover a cabeça. Ele mapeava o território. A distância entre a cadeira e a parede, 1,5 metros. A posição da mesa, à esquerda, madeira maciça, quinas vivas. O chão, cimento irregular, bom para tração, ruim para quedas. "O senhor vai me soltar dessas algemas?" João perguntou. Sua voz não tremia. Era plana, desprovida de súplica. Valadares riu de novo. Ele deu a volta e parou na frente de João, bloqueando a luz da lâmpada, projetando uma sombra imensa sobre o prisioneiro. "Soltar?" O inspetor bateu o cacetete na própria coxa. "Para quê? Para você tentar correr?" "Não tem para onde correr, aberração." "Não para correr," João respondeu, erguendo os olhos e fixando-os nos do inspetor. "Para o senhor ter uma desculpa quando não conseguir me derrubar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o relógio pareceu parar. O rosto de Valadares mudou de cor. O vermelho da raiva subiu pelo pescoço, tingindo as orelhas. As veias na têmpora pulsaram visivelmente. Aquilo não era mais uma prisão. Era um duelo de honra. E Valadares, cego pela arrogância, mordeu a isca. Ele enfiou a mão no bolso, sacou a chave pequena das algemas e, num movimento brusco, agarrou os pulsos de João. Destrancou o metal. As algemas caíram no chão com um tinido agudo. "Levanta!" Valadares rosnou. Ele recuou 2 passos, abrindo espaço, girando o cacetete na mão. Ele queria aquilo, ele precisava daquilo. Ele queria que João tentasse resistir para que a violência fosse justificada. "Vamos ver se você é homem sem os ferros." João Francisco se levantou. Mas ele não se levantou como um homem comum. Ele se desdobrou. Primeiro as pernas, firmes, plantando os pés no chão numa base ligeiramente mais larga que os ombros. Depois o tronco, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. Ele alisou a camisa de seda com as palmas das mãos, tirando um vinco imaginário do tecido. Ele não assumiu uma pose de boxe. Não levantou os punhos na altura do rosto.
Ele deixou os braços soltos ao longo do corpo, relaxados, balançando levemente como pêndulos. Era a ginga interna, a prontidão invisível. Para um leigo, parecia descaso. Para um mestre, era a posição mais perigosa possível. A posição de onde se pode partir para qualquer direção. A sala parecia ter encolhido. As paredes pareciam mais próximas. O ar estava rarefeito. Valadares não esperou. A paciência nunca foi sua virtude. Ele avançou. Não foi um ataque técnico. Foi um ataque de raiva. Ele levantou o braço direito, segurando o cacetete como se fosse um martelo, e desceu o golpe, visando a clavícula de João. A intenção era clara. Quebrar o osso, inutilizar o braço, causar dor paralisante. O cacetete cortou o ar com um zunido grave. Vump. Onde o cacetete deveria encontrar osso e carne, encontrou apenas o vazio. Num movimento que desafiava a percepção visual daquele ambiente mal iluminado, João não recuou. Ele também não bloqueou. Ele simplesmente fluiu. Ele flexionou os joelhos, encolhendo o corpo em uma fração de segundo, e girou o tronco para a esquerda. O cacetete passou a milímetros de sua orelha, tão perto que ele pôde sentir o deslocamento de ar bagunçar seu cabelo. O golpe de Valadares, encontrando apenas o ar, carregou o corpo pesado do inspetor para a frente. Ele tropeçou, desequilibrado pelo próprio excesso de força. Naquele instante, o tempo dilatou. João estava agachado, na lateral do gigante. Ele podia ver a textura do tecido da farda esticada nas costas do inspetor. Ele podia ver a gota de suor escorrendo pela nuca raspada de Valadares. Ele tinha uma abertura clara para atacar os rins, ou a parte de trás do joelho. Mas João não atacou. Ainda não. Ele apenas deslizou para o lado, num passo suave, quase uma dança, e se reposicionou no centro da sala, de frente para a porta trancada. Valadares recuperou o equilíbrio, girando o corpo pesadamente, a respiração saindo como um bufo de animal encurralado. Ele olhou para João e, pela primeira vez, a certeza em seus olhos vacilou. Não foi medo. O medo viria depois. Foi confusão. O cérebro dele não conseguia processar como aquele homem, que deveria estar encolhido no chão pedindo piedade, estava agora parado no outro canto da sala, com a mesma expressão serena e indecifrável. Errou, disse João, a voz baixa. Tenta de novo. Mas tenta com vontade. O inspetor apertou o cabo do cacetete até os nós dos dedos ficarem brancos. A veia na testa parecia prestes a estourar. O jogo psicológico tinha acabado. A educação tinha sido cancelada. Agora, Valadares queria sangue. Ele rugiu, um som gutural que atravessou a porta de carvalho e fez o escrivão lá fora parar de datilografar e prender a respiração. Valadares avançou novamente, agora com os dois braços, tentando agarrar, tentando fechar a distância, transformar a luta em uma briga de agarramento onde seu peso de 110 quilos seria decisivo. Ele abriu os braços como um urso, tentando cercar João contra a mesa de madeira. Foi nesse momento que a sala de interrogatório deixou de ser uma sala. Ela se transformou em um palco. João viu a parede às suas costas. Viu a mesa à sua direita. Ele calculou a trajetória do gigante. Ele não tinha espaço para recuar mais. A lógica dizia que ele seria esmagado contra o cimento. A física dizia que massa vence leveza em espaço confinado. Mas a capoeira não obedece à física dos livros. Ela obedece à física da sobrevivência. Quando as mãos enormes de Valadares estavam a centímetros de agarrar a camisa de seda, João fez o impensável. Ele não foi para trás. Ele não foi para os lados. Ele foi para baixo. João colapsou sua base completamente, caindo em uma negativa, uma posição onde o corpo fica rente ao chão, apoiado em uma perna dobrada e na mão de trás. O movimento foi tão rápido que parecia que o chão havia sumido debaixo dele. Valadares, esperando encontrar um corpo em pé para agarrar, abraçou o vazio novamente. Seu peito bateu contra a parede onde João estava um segundo antes. O impacto foi surdo, pesado. Tump! A poeira caiu do teto. Antes que o inspetor pudesse entender onde seu alvo tinha ido parar, João, ainda no chão, engatilhou a perna livre. Não era um chute desajeitado. Era uma alavanca. Ele encaixou o pé direito na dobra de trás do joelho de Valadares, a fossa poplítea, um ponto de pressão nevrálgico, e puxou. Ao mesmo tempo, ele empurrou o calcanhar da outra perna contra o tornozelo do gigante. Foi uma tesoura baixa, aplicada com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. A perna de base de Valadares foi varrida. A sustentação de seus 110 quilos desapareceu instantaneamente.
A gravidade, até então ignorada, cobrou seu preço. O gigante desabou. Não caiu como um lutador. Caiu como uma árvore podre. O joelho bateu no cimento, com um estalo de osso encontrando pedra. O grito de dor do inspetor foi cortado pela falta de ar quando seu tronco bateu no chão. João rolou para trás num movimento fluido e se colocou de pé novamente a 3 metros de distância, perto da porta. Ele nem estava ofegante. Ele olhou para o inspetor tentando se levantar, apoiando-se nos cotovelos, o rosto contorcido em uma máscara de choque e fúria. Eu avisei, João disse ajeitando a gola da camisa. A aula é prática. Valadares olhou para cima. O ódio em seus olhos havia mudado. Agora havia algo mais misturado ali. Dúvida. Pela primeira vez em 10 anos de carreira, trancado em sua própria sala de tortura, o inspetor Valadares percebeu que não era o predador. Ele apoiou a mão na mesa para se erguer, os dedos escorregando na madeira envernizada. A perna doía, latejava, mas o orgulho doía mais. Ele pegou o cacetete que havia caído ao seu lado. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele não ia prender aquele homem. Ele ia matá-lo. Ele se levantou, mancando levemente, a respiração pesada, rouca, enchendo a sala pequena. Ele não ia mais correr. Ele ia encurralar. Ele ia usar a mesa. Ele ia usar a parede. O que Valadares não sabia é que João estava contando com isso. O inspetor levantou o cacetete acima da cabeça, segurando-o com as 2 mãos, preparando um golpe vertical devastador, um golpe de execução, de cima para baixo, para rachar o crânio de João ao meio. Ele gritou, canalizando toda a frustração, todo o preconceito, toda a raiva de ver sua autoridade desmanchada no chão. Agora acabou! O braço desceu, e foi nesse momento, na fração de segundo antes da borracha tocar a pele, que a verdadeira natureza de Madame Satã se revelou. Não a vítima, não o prisioneiro, o demônio da Lapa. O cacetete desceu rasgando o ar viciado da sala, buscando o crânio de João Francisco com a urgência de uma guilhotina. O som foi um assobio agudo, cortante, vu-clac, mas a borracha não encontrou osso, nem pele, nem a seda branca. Ela encontrou a madeira maciça do encosto da cadeira onde João estivera sentado momentos antes. O impacto foi tão violento que a madeira estalou como um tiro de revólver. Lascas de verniz e farpas voaram pela sala, girando na luz amarela como estilhaços de uma granada silenciosa. A cadeira tombou, uma perna quebrada, girando no chão de cimento. Valadares, impulsionado pela própria fúria cega, tropeçou para a frente. O suor escorria de sua testa para os olhos, ardendo, turvando a visão. Ele respirava pela boca, o ar entrando e saindo com um chiado úmido, como um fole furado. Ele girou o corpo pesado, buscando seu alvo. E lá estava João. Ele não estava correndo. Ele não estava encolhido no canto. Ele havia deslizado para a esquerda, rente à parede, aproveitando a sombra projetada pelo armário de arquivos. Seus pés descalços, as sandálias haviam ficado para trás na primeira esquiva, aderiam ao cimento frio com a firmeza de garras. Ele estava em balanço, o corpo oscilando levemente para frente e para trás, hipnótico, como uma cobra naja medindo a distância para o bote. Você quebrou a cadeira do Estado, João disse. A voz não tinha zombaria agora, tinha um tom clínico, frio. Vai ter que descontar do salário. Aquela frase foi a gasolina que faltava. Valadares não era mais um inspetor da polícia carioca. Ele era um animal ferido em seu orgulho. Ele largou a técnica, largou a postura. Ele avançou como um trator, chutando a mesa pesada de madeira para o lado. A mesa arrastou no cimento, criando uma barreira, encurralando João no canto morto da sala, entre a parede dos fundos e a lateral do arquivo de metal. Era o pior cenário possível para um capoeirista. A capoeira precisa de espaço, precisa de raio de ação para as pernas girarem. Precisa de ar para a mandinga acontecer. Valadares sabia disso, ou pelo menos seu instinto de brigão de rua sabia. Ele fechou o cerco. Ele abriu os braços novamente, bloqueando a saída, transformando aqueles 3 metros quadrados em um caixão vertical. Acabou a dança, malandro, Valadares rosnou, o sangue pulsando roxo em seu pescoço. Agora você não sai. O gigante avançou. 1 passo. 2 passos. Ele não ia bater agora. Ele ia esmagar. Ele ia prensar João contra a parede e usar o peso do corpo para asfixiá-lo, para sentir as costelas estalarem uma a uma. Do lado de fora, o escrivão parou de digitar. Os 2 soldados encostaram o ouvido na porta. O silêncio lá dentro era mais aterrorizante do que os gritos. Eles esperavam o som final.
o som de um corpo quebrando. E, de fato, o som veio. Mas não foi o que eles esperavam. Naquele canto escuro, encurralado pela montanha de músculos que era o inspetor Valadares, João Francisco fez uma leitura biomecânica instantânea. Ele viu o queixo do inspetor projetado para frente. Viu a guarda baixa. Viu o excesso de confiança. O problema de quem bate é que ele esquece de proteger o próprio disjuntor. O queixo humano é um botão de desliga. Não importa se você tem 100 quilos ou 200. Se o cérebro chacoalhar dentro da caixa craniana com a aceleração certa, as luzes se apagam. João não tinha espaço para girar em pé. Então ele inverteu o mundo. Ele flexionou os joelhos profundamente, quase tocando o chão com as nádegas. Valadares sorriu achando que o prisioneiro estava se rendendo, caindo de joelhos para implorar. Foi o último erro do inspetor naquela noite. João plantou as 2 mãos no chão úmido, os dedos espalmados buscando cada milímetro de atrito no cimento. Ele transferiu todo o peso do corpo para os braços. Os músculos dos ombros, definidos e rígidos como cabos de aço sob a seda, contraíram em um espasmo controlado. E então ele disparou. Não foi um chute comum, foi um rabo de arraia adaptado para o confinamento. As pernas de João subiram juntas, unidas, transformando seu corpo em um chicote humano. Ele usou a parede atrás dele como apoio para o calcanhar esquerdo, ganhando uma fração de segundo de impulso extra. E lançou o calcanhar direito num arco ascendente, perfeito, brutal. O pé de João, calejado da rua, duro como pedra, encontrou o queixo de Valadares. O som foi seco, toque, como um machado batendo em madeira verde. A cabeça do inspetor foi lançada para trás com uma violência que o pescoço mal conseguiu acompanhar. O cérebro de Valadares colidiu contra a parede traseira do crânio. Os olhos viraram, mostrando apenas o branco. O sistema nervoso central entrou em colapso imediato. As pernas do gigante viraram gelatina. Ele não caiu para trás porque já estava avançando. Ele caiu sobre si mesmo. Os joelhos cederam e o corpo maciço desabou verticalmente como um prédio implodido. O rosto bateu no chão com um baque surdo, pesado, que fez a lâmpada no teto tremer e a poeira dançar freneticamente no feixe de luz. Depois, o silêncio. Um silêncio absoluto, denso, quase religioso. João completou o giro no chão e caiu de pé, suave como um gato ao lado do corpo estendido. Ele não estava ofegante. Ele respirava fundo pelo nariz, oxigenando o sangue. Ele olhou para o homem caído. Valadares soltou um ronco gorgolejante, inconsciente, uma bolha de sangue se formando no canto da boca. João se abaixou. Com delicadeza, ele pegou o cacetete que havia rolado para longe da mão inerte do inspetor. Ele pesou a borracha na mão. Olhou para a porta trancada. Ele caminhou até a mesa, colocou o cacetete em cima dos papéis do inquérito, perfeitamente alinhado. Então, ele foi até o espelho sujo pendurado na parede. Ajeitou o colarinho da camisa, limpou uma mancha de poeira na calça de linho e passou a mão no cabelo crespo, garantindo que o penteado estava impecável. Ele caminhou até a porta. Não havia chave. A chave estava no bolso de Valadares. João bateu na madeira maciça com os nós dos dedos. 3 batidas leves. Toque. 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 Pode abrir, ele disse. A voz estava calma, cordial, como se estivesse pedindo mais uma cerveja no bar. O inspetor precisa de um copo d'água. Do lado de fora, os soldados se entreolharam. Aquela não era a voz do chefe. Com as mãos tremendo, um deles enfiou a chave reserva na fechadura. O metal arranhou. A tranca girou. A porta se abriu lentamente, rangendo as dobradiças. A visão que recebeu os policiais congelou o sangue em suas veias. A sala estava destruída. A cadeira em pedaços. A mesa virada. E no chão, o gigante invencível, o terror da Lapa, o homem que quebrava ossos por esporte, estava estirado, apagado, derrotado. E em pé, no meio do caos, estava a aberração. João Francisco olhou para os soldados. Eles tinham fuzis, tinham cacetetes. Eram 2 contra 1, mas nenhum deles se moveu. Eles olhavam para o corpo de Valadares e depois para João, e a matemática não fechava em suas cabeças. O medo que emanava deles era um cheiro ácido. Alguém mais quer me ensinar alguma coisa? João perguntou, abrindo os braços, oferecendo o peito. Ninguém respondeu. Um dos soldados deu um passo para trás instintivamente. O escrivão, no fundo do corredor, fez o sinal da cruz. Naquela madrugada, ninguém mais tocou em Madame Satã. O que aconteceu depois dessa noite é um estudo sobre como a história oficial é escrita com tinta invisível.
O boletim de ocorrência do dia seguinte não mencionou o duelo. Não mencionou a derrota humilhante do inspetor Valadares. O relatório oficial dizia que o prisioneiro havia resistido à prisão com auxílio de comparsas desconhecidos e que o inspetor havia sofrido um acidente de trabalho durante a perseguição caindo de uma escada. Era mentira. Todos na delegacia sabiam que era mentira. A Lapa inteira sabia que era mentira. Valadares passou 3 semanas no hospital. Mandíbula fraturada em 2 lugares. Quando voltou, foi transferido para uma delegacia administrativa no subúrbio, longe das ruas, longe dos olhos de quem sabia. Ele nunca mais foi visto portando um cacetete com a mesma arrogância. O gigante tinha encolhido. E João? João Francisco dos Santos continuou sendo preso. Muitas vezes. A ficha criminal dele virou um livro. Ele passou 27 anos de sua vida entrando e saindo da cadeia. Mas algo mudou naquela noite de 1932. Dentro do sistema carcerário, a história correu como pólvora. Os carcereiros olhavam para ele de forma diferente. Não com respeito. O preconceito era forte demais para isso. Mas com cautela. Ninguém queria ser o próximo Valadares. Ninguém queria ser a próxima estatística do rabo de arraia fantasma. A lenda diz que ele usava magia, que tinha o corpo fechado, que fez pacto. É mais fácil acreditar no sobrenatural do que aceitar a realidade técnica, que um homem marginalizado, vestido de seda, superou a força bruta do Estado, usando apenas a alavanca, a física e uma coragem suicida. O erro de Valadares não foi tático, foi filosófico. Ele olhou para João e viu uma vítima. Ele viu um rótulo: negro, homossexual, malandro. Ele acreditou tanto na sua própria superioridade que esqueceu a regra número 1 da rua. O perigo real nunca faz barulho antes de bater. Quando você subestima alguém baseada na aparência, você não está apenas sendo preconceituoso. Você está baixando a guarda. E numa sala trancada, 3 metros por 3, guarda baixa é caixão. Dizem que anos depois, já velho, vivendo na Ilha Grande, Madame Satã foi perguntado por um jornalista sobre aquela noite. Sobre o que ele sentiu quando viu o gigante vindo para matá-lo. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso irônico, e respondeu: medo? Não. Eu senti pena. Ele achou que estava trancado com uma aberração, mas a aberração era ele, achando que a farda o tornava imortal. A porta daquela delegacia na Lapa não existe mais. O prédio virou comércio. O chão de cimento foi coberto por piso frio. Mas se você passar por lá de madrugada, quando a rua esvazia e o Rio de Janeiro fica em silêncio, dizem que ainda dá para ouvir o estalo seco, não da madeira quebrando, mas da certeza de um homem se partindo ao meio. E o que aconteceu ali foi real o bastante para mudar quem estava na sala. O mundo pode duvidar, mas quem viu nunca esqueceu.